Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa. Boa tarde, cada um, cada uma, que nos prestigia a partir das galerias, abrilhantando essa sessão. Muito boa tarde às pessoas que nos acompanham pela internet. Eu venho aqui para debater a Lei Orçamentária Anual, o projeto de lei do Executivo de número 17, essa que vamos votar agora. E antes de começar a debater, quero ressaltar que votarei positivamente a esse projeto de lei, votarei sim, assim como votarei também sim a emenda de número 20, proposta pelo vereador Carlos Gueiros. Quero ressaltar a importância da qualidade do trabalho do presidente da Comissão de Finanças, o vereador Heriberto Rafael, que, dotado de um espírito democrático, fez com que todos os vereadores que tinham emendas a serem debatidas participarem dos debates, independente de fazerem ou não parte da comissão. Agora, é importante a gente trazer para cá, e aí começando pelo que foi dito pelo vereador que me antecedeu, o vereador Carlos Gueiros, inclusive lembrando que no ano passado, tanto o nosso mandato, quanto o mandato do vereador Carlos Gueiros, propôs emenda bastante semelhante a essa que nós vamos votar em destaque. Naquela ocasião, o nosso mandato e o mandato do vereador Carlos Gueiros haviam feito emendas reduzindo esse índice de suplementaridade de 15% para 5%. Este ano, nós não produzimos a mesma emenda, mas vamos votar junto com o vereador Carlos Gueiros, propondo que esse índice de suplementaridade caia para 10%, fazendo com que cada centavo, além dos 10% que a prefeitura queira tirar de um canto para botar no outro, tenha que consultar essa casa. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, assim acontece com o Poder Legislativo no Brasil inteiro. O que a gente não pode permitir, Vossas Excelências, é que essa casa seja tratada como simples órgão carimbador do orçamento da prefeitura, como a minha colega Marília Reis, mais de uma vez, lembrou. Como é que é feito o orçamento? Os técnicos e técnicas da prefeitura, com muita qualidade, fazem um orçamento de forma que ele seja inemendável. Por que é um orçamento inemendável? Porque a lei 4320 de 64, veja, uma lei de 64, impede que a gente faça emendas que façam ajustes que digam respeito a empréstimos, transferências federais e estaduais, contrapartidas ou despesas com pessoal em cargos. Ou seja, há algumas despesas, algumas ações, algumas rubricas que legalmente não podem ser suplementadas. E aí o que é que a prefeitura faz? Coloca a maior parte do orçamento justamente nessas ações, fazendo com que nós do poder Legislativo não consigamos, por lei, produzir emendas que dialoguem com esse orçamento. Mesmo a prefeitura sabendo que não vai gastar essa quantidade de dinheiro nessas rubricas. Ou seja, a prefeitura cria, dentro da lei orçamentária anual, pequenos bolsos de poupança, vereador Carlos Gueiros. E nosso mandato identificou isso. Esses bolsos de poupança se caracterizam por ações em que o orçamento que é proposto, ou seja, que é planejado para o próximo ano, supera em muito a média histórica de gastos dessas mesmas ações. E aí, ao longo do ano, de acordo com a conveniência do Poder Executivo, sem precisar perguntar a esta casa, a prefeitura vai jogando. Vai botando para um lado, vai botando para o outro, vai tirando daqui, botando ali. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é grande. É a gente saber que a gente, permitindo com que a prefeitura readeque, de acordo com a sua própria conveniência, 15% do orçamento, a gente está dando à prefeitura 900 milhões de reais que ela pode colocar onde ela quiser, sem perguntar a ninguém dessa casa. 900 milhões de reais, vereador Fred Ferreira. É o que a gente consegue. É o tamanho do cheque em branco que essa casa dá à prefeitura se garantir os 15%. Dentro disso, a gente vai ver, por exemplo, um dos bolsões, uma das poupanças da lei orçamentária anual, é o Recifim. Pela lei federal, nós não podemos, enquanto Casa Legislativa, tirar dinheiro da lei orçamentária na ação dos encargos com inativos e pensionistas e colocar em outros lugares. A prefeitura sabe disso. Em 2014,
o gasto com essa ação foi de 161 milhões de reais. Em 2015, 182 milhões de reais. Em 2016, 194 milhões de reais. 2017, 217 milhões de reais. Em 2018, menos, porque Vossas Excelências lembram que tiramos aqui servidores do Recifim para colocarmos no Reciprev. Então, em 2018, a previsão até outubro era de 155 milhões de reais. Note que o valor, quando passou de 200, chegou a 217, isso foi em 2017, mas esse ano já caiu. Sabendo disso, a Prefeitura coloca na lei orçamentária anual para o próximo ano 260 milhões. Sabe que não vai gastar. Sabe que não tem onde gastar esses 260 milhões com o Recifim, mas mesmo assim coloca. Porque fica lá uma poupancinha de pelo menos 60 milhões de reais, que ao longo do ano, se a Prefeitura quiser botar na comunicação, bota. Se quiser botar na propaganda, bota. Se quiser botar no carnaval, bota. E eu vou dizer como bota, vereador Renato. Se a gente for ver o histórico de gastos, por exemplo, com festividades, e aí inclui carnaval, ciclo junino, ciclo natalino, a gente vai ver que em 2014 foram gastos 61 milhões de reais e 300 mil. Em 15, 77 milhões e 200 mil. Em 16, 48 e 200. Em 17, 46 e 200. Em 2008 até agora, 55 e 500. Mas na LOA, que a gente vai votar nessa casa, está dizendo que essa rubrica só vai gastar 6 milhões. Claro que não vai gastar só 6 milhões. Daqui para janeiro, daqui para fevereiro, a gente vai acompanhar pelo Diário Oficial, saindo o dinheiro do Recifim para engordar essa despesa, porque a Prefeitura sabe que vai gastar. Mas não diz para a gente, não diz para o povo. Quer ver outro exemplo? Vamos lá na rubrica da comunicação. O nome da rubrica é Coordenação, Supervisão e Execução de Políticas de Comunicação e Relações Institucionais. Em 14, foi 27,300 milhões. Em 15, 21,300. Em 16, 21,300. Em 17, 26,600. Em 18, já gastamos 53,100. Já é o ano na história dessa gestão, primeiro e segundo mandato, que mais se gasta com propaganda. Sabe quanto é que eles estão dizendo para essa casa, com a maior cara dura do mundo, que vão gastar no ano que vem? Está escrito aqui, 12 milhões e 700 mil. Sendo que, como a gente sabe que dessa ação, 9 milhões de reais vai para salário, a Prefeitura está dizendo para a gente, como se a gente fosse acreditar, que no ano que vem só vai gastar 3 milhões com publicidade. É a mesma Prefeitura que já gastou 53 milhões esse ano. Então, o orçamento público, do jeito que ele vem, do jeito que a gente vota, é uma peça de ficção. Nenhum vereador desta casa, nenhuma vereadora desta casa, conseguiu aprovar nenhuma emenda que tire recurso de um canto e bote para o outro, a não ser os 220 mil que cada vereador tem de uma rubrica chamada emendas parlamentares. E aí cada vereador colocou dentro das ações da própria Prefeitura que considera que deviam ser reforçadas. Então, vamos votar positivo, vamos fiscalizar esse orçamento, vamos votar junto à emenda do vereador Carlos Vezes para reduzir o índice de possibilidade para que a Prefeitura possa, de acordo com sua própria conveniência, mobilizar esses recursos, desmobilizar esses recursos. Se for aprovado do jeito que está na lei, são 900 milhões de reais que o prefeito tem para botar onde quiser, sem perguntar a vereador nenhum, sem ter obrigação nenhuma de consultar a Casa do Povo. É importante que a gente comece a levar o orçamento a sério. É fundamental que esta casa se dê ao respeito na hora de debater orçamento, para que a gente não funcione ano após ano como mais um órgão que burocraticamente a Prefeitura é obrigada a enviar o projeto no prazo, mas sem se preocupar, porque já sabe que nenhum vereador pode dialogar com essa proposta, porque é feita de uma forma que todos os recursos que poderiam ser emendados estão colocados nas grandes poupanças, de onde é ilegal que a gente possa fazer emendas.